Olá! Esse vídeo foi realizado para a disciplina de Estatística Aplicada à Biologia, ministrado pelo professor Pavel. O nosso grupo é composto por Eduardo, Felipe, Gabriel, Jéssica e Raulmir, e nós vamos falar sobre análises multivariadas. A análise estatística multivariada, como o nome diz, é uma análise utilizada em um conjunto de dados com diversas variáveis dependentes ou independentes. Assim como as análises univariadas e bivariadas, as multivariadas servem para medir ou explicar o relacionamento entre as variáveis analisadas. São diversas as formas de realizar análises multivariadas, sendo as principais a análise de cluster, análise de componentes principais, ou PCA, análise fatorial, regressão múltipla e análise multivariada da variância, MANOVA. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, principalmente com relação aos tipos de dados que se deseja utilizar. Por conta disso, é comum a utilização de duas ou mais em um mesmo estudo. Uma das formas de se trabalhar com um conjunto de dados multivariados é através da análise de cluster, que consiste basicamente na divisão e distribuição dos dados em agrupamentos de similaridade. Esse tipo de análise é especialmente útil quando se pretende enxergar graus de similaridade ou de dissimilaridade entre as amostras. Um bom exemplo do uso de cluster é o uso em filogenias e taxonomia de espécies, mas também é utilizado em estudos populacionais, ecológicos, comportamentais, etc. Bom, para que os agrupamentos sejam realizados, é necessário transformar todas as variáveis em um único número, que é a variável estatística de agrupamento. Para isso, são feitos alguns cálculos de medição de distância entre cada unidade amostral. Alguns dos principais métodos utilizados para esse fim são a distância euclidiana e a distância de Mahalanobis. A distância euclidiana ela é basicamente a distância física mesmo entre os pontos de um gráfico, que pode ser estimada através do uso do Teorema de Pitágoras. Ela é bastante útil e bastante utilizada, mas ela precisa ser limitada a variáveis que são independentes entre si. Já a distância de Mahalanobis leva em consideração que as variáveis elas sejam independentes e correlacionadas, e por isso é gerada uma matriz de covariância. A aplicação da distância de Mahalanobis gera um gráfico onde a linearidade causada pela covariância deixa de existir, como mostrado na figura ao lado. O ponto de referência para poder medir as distâncias passa então a ser a região central do gráfico, que também é conhecida como centroide. Quanto mais distantes do centro estão os pontos, maior será o valor da distância de Mahalanobis. Após obter os valores das distâncias, é preciso então organizar esses dados a fim de se construir, de fato, os clusters. Esse agrupamento ele pode ser feito de maneira hierárquica ou não. No método hierárquico, os agrupamentos eles são feitos de maneira cadenciada ou em forma de árvores. E aí, dentro desse modo, existe o agrupamento aglomerativo e o divisivo. No aglomerativo, cada indivíduo ou amostra começa sendo seu próprio cluster, que vai sendo agregado por similaridade em grupos cada vez maiores. O oposto é então observado no método divisivo, quando todos os indivíduos iniciam como um grande cluster, que vai sendo destrinchado por dissimilaridade até finalizar com cada unidade correspondendo ao seu próprio cluster. E aqui um exemplo de construção de um dendrograma com base em uma matriz de distâncias entre 5 objetos que vão sendo aglomerados em clusters a partir da distância zero, que começa com cada objeto sendo seu próprio cluster, até a distância 5, que temos 2 clusters para todos os objetos. A análise de componentes principais, ou PCA, é uma análise multivariada que tem o objetivo de reduzir as dimensões e simplificar um conjunto de dados com muitas variáveis em um conjunto de dados menor, mas que contém as mesmas informações iniciais. O primeiro passo para realizar um PCA é normalizar os dados, colocando todas as variáveis em uma escala, assim todas elas podem ser encontradas entre si. A padronização dos dados é importante, pois variáveis com grandes intervalos podem acabar desbalanceando a análise em relação a variáveis com intervalos curtos. Por exemplo, o pH do solo geralmente ele pode variar de 3 a 9, enquanto a temperatura da região desse solo pode variar muito mais, dependendo da latitude do local, de temperaturas negativas até extremamente altas.
Depois da normalização dos dados, pode-se calcular a matriz de correlação para investigar a correlação das variáveis entre si. Com a matriz de correlação, então se analisa os autovalores e autovetores. Os autovetores da matriz de correlação são as direções dos eixos em que há maior variação, o componente principal. Cada autovetor tem um autovalor, e esses autovalores são os coeficientes que fornecem a quantidade de variância e de cada componente principal. A ideia é que a matriz de 20 variáveis terá 20 componentes principais. Esses componentes principais são novas variáveis obtidas a partir da combinação das variáveis iniciais. Essas combinações são realizadas de forma que nenhum dos componentes principais esteja relacionado, e o máximo de variáveis inicial é comprimida nos primeiros componentes principais, e depois o máximo de informações restantes no segundo, e assim sucessivamente, como podemos ver no gráfico. Com os autovetores componentes principais e os seus respectivos autovalores e significâncias, decidimos quais daqueles manter nas análises, pois podemos escolher se componentes principais com baixa significância são relevantes para o trabalho. Na prática, o componente principal 1 é a linha que passa pelo centro da nuvem de distribuição dos pontos nas variáveis, e o melhor os descreve. Essa linha é criada a partir de um gráfico com dimensões iguais ao número de variáveis. Essa linha é ancorada no centro de rotaciona e entre o número de amostras analisadas. Essa rotação acontece até que a linha atinja a maior distância entre os pontos projetados possível. O componente principal 2 é uma linha que se encontra no PC1, perpendicularmente no meio da nuvem da distribuição de pontos, e descreve a segunda maior variação, e assim sucessivamente, até o número de componentes principais seja igual ao número de variáveis analisadas. Aqui temos um exemplo simplificando para apenas duas variáveis. É comum a visualização da análise de PCA em gráficos, onde os dois componentes principais que mais explicam a variação com maiores autovalores da amostra são plotados. Como devemos ver nesses gráficos, amostras mais similares entre si serão agrupadas com pontos coloridos. É possível visualizar a variação categórica dos dados mais facilmente e entender se as outras variáveis analisadas estão distribuídas conforme suas categorias. Além de plotar os componentes principais, que mais explicam a distribuição dos dados, também é possível plotar o que uma ou mais variáveis está influenciando um componente principal, como nesse exemplo, onde as variáveis de tamanho da sépala e pétala influenciam na distribuição das espécies de plantas. Análise fatorial é uma técnica de análise multivariada que permite mensurar um conceito de interesse não observável diretamente. Entre as abordagens estatísticas que envolvem relações de variáveis, a análise fatorial ela permite relacionar variáveis e agrupar em fatores não correlacionados entre si que são interpretáveis. Essa análise ela testa a correlação entre cada variável e gera um coeficiente para cada item relacionado. Esse coeficiente é então avaliado para criar agrupamentos entre as variáveis denominados de fatores. A análise fatorial tem por objetivo mensurar uma variável não observável a partir desses grupos menores, que chamamos de fatores comuns, analisar as relações e interações entre variáveis e reduzir a dimensionalidade de um problema. Por exemplo, a análise fatorial ela surgiu originalmente pelo psicólogo Charles Spearman em 1904, em uma tentativa de definir e medir o que é a inteligência. Como a inteligência ela não é algo que por si só pode ser mensurado, ele coletou dados de uma série de experimentos envolvendo a performance de pessoas em tarefas como a percepção de cores, peso de objetos, matemática, direção e distinção de tom, e durante a análise dos dados ele identificou que aqueles que foram bem em uma área também obtiveram resultados semelhantes em outras, e assim sendo, estabeleceu uma relação maior entre os dados a partir das variáveis e chamou essa relação de inteligência. Existem dois tipos básicos de análise fatorial, a exploratória e a confirmatória. A análise fatorial exploratória é usada para identificar relações entre as variáveis e os conceitos que não podem ser observados naturalmente no estudo. E a análise fatorial confirmatória, ela testa a hipótese de relação entre as variáveis e geralmente tem um conhecimento prévio do pesquisador ou da pesquisadora. Ambos os métodos de componentes principais e análise fatorial são similares, entretanto, possuem suas divergências.
A análise fatorial produz fatores e a PCA produz componentes. A análise fatorial causa variáveis e os componentes são agregados de variáveis. Os resultados da PCA, que são os componentes principais, eles contam pela máxima variância entre as variáveis observadas. E a análise fatorial, ela conta pela variância comum entre esses grupos. Alguns pesquisadores também indicam que o PCA é mais rápido e requer menos recursos computacionais em comparação à análise fatorial. Então, para iniciar a explicação sobre regressão multivariada, vamos fazer um apanhado geral sobre os principais tipos de regressão para facilitar um pouco o entendimento. Começando pelo mais simples, a regressão linear simples, que é a relação entre duas variáveis, uma variável chamada dependente e uma outra variável chamada independente. Busca-se encontrar um modelo de equação matemática para verificar a forma como a variável de um dado observado ela pode estar associada às alterações de uma outra variável. Esse modelo ele é representado por uma equação do primeiro grau, onde y é a variável resposta, ela é dada em função de x, a variável explicativa, a é o coeficiente linear, ou termo independente, é o valor previsto quando a covariável é zero. Já B é o coeficiente angular, o vetor de parâmetros. Então, o gráfico em tela ele pode representar a seguinte situação. No eixo Y nós temos a variável dependente e no eixo X nós temos a variável independente. Vamos fazer o seguinte exemplo. No eixo Y nós temos a taxa de crescimento de uma planta e no eixo X nós temos o nível de luminosidade. São duas variáveis quantitativas, onde a taxa de crescimento é dada em função do nível de luminosidade. Já a regressão múltipla, ela permite analisar a relação quantitativa entre uma variável dependente e duas ou mais variáveis independentes, a partir de um modelo matemático, uma equação. O objetivo aqui é agregar variáveis que, em conjunto, melhoram a explicação do fenômeno de estudo. Voltemos ao exemplo anterior, onde nós tínhamos o crescimento da planta variando em função do nível de luminosidade. Agora vamos agregar mais duas outras variáveis independentes, que é a quantidade de nutrientes no solo e disponibilidade da água. Ou seja, nós temos o crescimento da planta variando em função de três variáveis independentes, que é a luminosidade, quantidade de nutrientes no solo e disponibilidade de água. Esse modelo ele pode ser estendido para P variáveis, onde B são os parâmetros desconhecidos. O número de B é igual ao número de variáveis independentes. EI é o erro aleatório, onde vamos supor uma distribuição de probabilidade. Na regressão multivariada, nós temos mais que uma variável dependente. A variável resposta ela agora é multivariada. Ela está associada a um P conjunto de variáveis preditoras, não aleatórias. Voltando ao exemplo anterior, onde nós tínhamos uma única variável dependente, que era a taxa de crescimento da planta, nós acrescentamos agora outras duas variáveis dependentes, que além da taxa de crescimento da planta, nós temos a quantidade de frutos e o tamanho de folha. Todas essas variáveis associadas a outras três variáveis independentes, que é a quantidade de luminosidade, a quantidade de nutrientes no solo e a disponibilidade de água. Na regressão multivariada em R, podemos usar o pacote ggELEN para obter gráficos do tipo ggParis e ggCore. ggParis são esses gráficos acima. São gráficos que permitem observar as relações lineares entre cada uma das variáveis resposta com cada uma das variáveis independentes. Já os gráficos de ggCore são os gráficos abaixo, que nos permite construir matriz de correlações. Na situação em que há várias variáveis de resposta, você pode testá-las simultaneamente usando uma análise de variância multivariada, MANOVA. O MANOVA testa simultaneamente diferenças estatísticas nas variáveis de resposta. É tipicamente seguida por testes de significância envolvendo variáveis dependentes individuais separadamente. O MANOVA ajuda a responder se as mudanças na ou nas variáveis independentes têm efeitos significantes nas variáveis dependentes, e também quais as relações entre as variáveis dependentes e ou quais as relações entre as variáveis independentes. Por exemplo, podemos conduzir um experimento em que temos três espécies de uma planta do mesmo gênero, mas que possuem polinizadores diferentes, e estamos interessados na altura e largura de suas pétalas e sépalas. Nesse caso, altura e largura são duas variáveis dependentes, e nossa hipótese é que ambas as pétalas e sépalas são diferentes para cada polinizador ou espécie.
Uma análise de variância multivariada pode ser usada para testar essa hipótese. Percebemos que houve uma diferença estatisticamente significativa entre as espécies nas variáveis dependentes combinadas. E pode-se ver que as duas variáveis são muito significativamente diferentes entre as espécies. Se o teste multivariado for significativo, concluímos que o efeito correspondente, ou seja, o polinizador, é significativo. Neste caso, a próxima questão é determinar se o tratamento afeta apenas a largura, apenas a altura ou ambos. Para responder essa pergunta, podemos usar uma ANOVA univariada para examinar separadamente cada variável dependente. Obrigado por assistirem esse vídeo e até!